Então, sejam todos bem-vindos ao episódio piloto do podcast de Clínica Médica aqui do Hospital Universitário de Brasília. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou residente de Clínica Médica do primeiro ano. Estou aqui acompanhado da Maria Luísa Nunes, interna de Medicina da faculdade, e do Dr. Ricardo, formado em Medicina e mestrado pela Universidade de Brasília. Atualmente ele é professor assistente da universidade e integra o corpo clínico do serviço de pneumologia do hospital. E também é o coordenador do internato do curso de Medicina. Ok, Maria Luísa, então pode apresentar aí o problema para nossos ouvintes. Vou iniciar então a apresentação do caso. Foi uma paciente do sexo feminino, jovem, de 20 anos, previamente ígida, sem histórico de tabagismo, de alergia ou de quaisquer doenças respiratórias, e o único medicamento que fazia uso é o anticoncepcional injetável mensal. No dia 27 de setembro, essa paciente ela iniciou com um quadro de dor torácica, em aperto, que ela descreveu, não anginosa, de surgimento agudo, abrupto, e também ela relatou febre, tosse e dispneia associada. Ela procurou a UPA e foi prescrito ibuprofeno e loratadina e recebeu alta para o domicílio. Então, como vocês podem perceber, a Maria Luísa está apresentando um caso que é corriqueiro, né? A gente encontra muito isso na nossa prática do dia a dia, especialmente quem trabalha em serviços de pronto atendimento. Uma paciente jovem, sintomas respiratórios agudos e associados a sintomas sistêmicos, né? E aí vem um grande desafio, né, Tiago? A gente tem que buscar fazer um diagnóstico diferencial o mais preciso possível para dar um sentido, né, de certeza para paciente e para os familiares, né? Então, termos a segurança do que estamos pretendendo fazer e que a paciente almeja, né, que é a busca pela integridade da saúde dela. Com certeza. Assim, de cara, nós já temos uma paciente jovem, a princípio sem comorbidades, e que usa um anticoncepcional, que está cursando com uma síndrome de dor torácica, né, associada a uma síndrome febril e uma dispneia a esclarecer. Então, primeiramente, né, a gente teria que começar a investigar essas causas com exames complementares, e acredito que a Maria Luísa também vai chegar a conversar ao longo do caso, mas a princípio também queria saber da Maria, nossa convidada, o que ela sugeria para os primeiros exames complementares para o caso desse paciente. Eu acho que, inclusive, antes dos exames, né, as hipóteses diagnósticas, né, que tem que ficar na mente da gente, né? Você quer falar sobre isso, Maria Luísa? Posso falar um pouquinho? É uma paciente jovem, sem comorbidades, que iniciou com quadro de febre, né, com uma dor ali torácica em aperto. Também é importante a gente considerar a hipótese de uma possível pneumonia. Ela relatou que tinha iniciado esse quadro de forma aguda, abrupta, o que dificulta um pouco esse diagnóstico inicial, né, de pneumonia. Mas a gente também tem que lembrar que é uma paciente que está fazendo uso de um anticoncepcional, jovem, e está com uma dispneia súbita. Então, também é bem importante a gente avaliar se tem algum quadro de TEP ou algum outro quadro relacionado a essa dispneia súbita. Perfeito. Eu acho que a hipótese de pneumonia tem que viver a mente da gente, porque trata-se de uma paciente com sintomas respiratórios agudos associados a sinais sistêmicos. E aí, realmente, o pensamento de pneumonia precisa imperar. Foi muito bem lembrada aí a possibilidade de tromboembolismo. E, no caso aí, também, como é um sintoma agudo e é um paciente jovem, a gente tem que pensar também num quadro de asma, né? O paciente pode vir a ter asma. Dentro dos quadros infecciosos, a gente não pode deixar de levar em consideração infecção de vias aéreas superiores, notadamente as causadas por Covid, e ainda não deixaram de... O vírus não deixou de ingressar aí na nossa comunidade, ele continua circulando. Então, é importante, dados os diagnósticos que nós fizemos, né? Aí sim, aí Tiago tem razão, é uma paciente que não pode sair da unidade de pronto atendimento sem exames complementares, para a gente poder ter certeza do que estamos fazendo. O que você pensa aí, Tiago, em termos de exames complementares? Você já estava meio que planejando pedir? Então, doutor, como a Maria disse, é uma paciente jovem,
que não tem, a princípio, nenhuma comorbidade esclarecida ainda, e realmente o único remédio que ela usou é um anticoncepcional que poderia puxar para o lado de TEP, né, como a Maria disse, pelo quadro de dispneia. Mas acho que primeiro a gente tem que partir das causas mais comuns. Então, partindo da dor torácica, como ela disse que não é uma característica anginosa, acredito que no primeiro momento a gente não necessitaria de pedir um eletrocardiograma, até pela idade, não ser tabagista, nem hipertensa. Eu acho que tem uma probabilidade baixa de ser uma síndrome coronariana. Acho que nesse caso, pelo quadro febril, compensaria a gente pedir um hemograma, ver se tem leucocitose, se tem desvio, algum sinal que sugira mais para o quadro infeccioso, ou até mesmo se for algo relacionado à asma, viria com uma eosinofilia no hemograma, e um raio-x, que não é necessário para o diagnóstico de pneumonia, mas pode ver se tem alguma complicação. Como ela disse que foi um quadro mais arrastado, há cerca de 12 dias, ver se tem um derrame ou alguma consolidação que explicaria esse quadro não ter sido resolvido ainda de forma espontânea numa paciente jovem. Para a gente caracterizar a pneumonia, segundo as diretrizes de manejo de pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, a radiografia de tórax é importante, né? Não é fundamental. Se a gente estiver num lugar onde não tem a radiografia, obviamente a gente vai tentar tratar como se for a pneumonia. Mas, no nosso caso, no hospital universitário, e mesmo no contexto de atendimento em Brasília, nós temos a radiografia de tórax, ou pelo menos algum exame de imagem, né? Idealmente deve ser pedida a radiografia de tórax. Eu não sei se Maria Luísa vai nos trazer a radiografia de tórax ou a tomografia. Vamos ver que resultado ela vai nos apresentar. E foi pedido também hemograma, né, Maria Luísa? Vê se você tem esses dois exames aí. Nesse momento que ela recebeu a alta apenas com o ibuprofeno e a loratadina, ela teve que retornar à UPA 2 dias depois, porque teve uma persistência e aumento da febre, e ela cursou também com episódio de confusão mental. E nesse novo momento, ainda não foi solicitado exames de imagem, foi solicitado um hemograma, e foi proposto iniciar um antibiótico domiciliar ainda, com amoxicilina e claritromicina. E ainda assim, iniciou esses medicamentos em casa nesse dia e procurou no mesmo dia, ao final da tarde, a UPA novamente, porque ela teve uma queda de estado geral, que ela descreveu como hipotensão, e aí foi optado pela internação da paciente. Aí, no momento da internação da paciente, a gente teve acesso aos exames laboratoriais. Foi realizado exames laboratoriais no dia 30/10, que foi 3 dias após aquele primeiro contato com a paciente, que veio com uma alteração com leucocitose de 14.820 sem desvio. O restante dos dados dos exames laboratoriais estavam sem alterações. E nesse momento foi pedida uma radiografia de tórax também, e veio com presença de opacidades reticulo-alveolares em lobo inferior direito, sugestivo de uma pneumonia lobar. E aí, nesse momento da internação, foi mudada a abordagem de tratamento, e nesse momento foi iniciada uma ceftriaxona de 2 gramas ao dia, e foi iniciada também a oxigenoterapia com catéter nasal de 2 litros por minuto. Então, só no momento da admissão na internação, depois de ter tido confusão mental, de ter tido queda do estado geral com episódio de hipotensão e aumento da febre, que foi solicitado o hemograma e o raio-x sugestivo de uma infecção e de uma pneumonia lobar. Maria Luísa chamou atenção aí para a importância do exame físico do paciente. Então, antes do exame complementar, é importante que seja contemplado os seguintes aspectos: pressão arterial, frequência respiratória, estado de consciência do paciente. Para a caracterização de um quadro de pneumonia, é importante também a identificação de sinais de envolvimento respiratório, crepitação, maciez, a percussão, aumento ou diminuição do frame tórax vocal. Então, sinais clínicos de anamnese associada a alterações do exame do aparelho respiratório e a radiografia nos dão margem a fazer o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. O que chamou atenção no caso dessa paciente é que foi inicialmente encarado, acredito eu, um quadro de infecção de vias aéreas superiores e encaminhado com medicação sintomática para casa,
sem que se fizesse algum exame complementar. Não temos informações a respeito do exame físico da paciente nesses 2 momentos em que ela procurou a assistência hospitalar. De qualquer forma, é importante destacar esses pontos que Maria Luísa apresentou aí. Então, a aplicação do critério de gravidade mostra claramente que essa paciente precisava ser internada porque ela já estava com uma alteração da consciência. Então, aplicando o critério britânico, né, que é até adotado pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tireologia para o manejo de pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, ela já pontua, né, para a necessidade de internação. A medicação já da terceira feita me pareceu correta, está dentro do padrão que é recomendado pela sociedade, ou seja, um beta-lactâmico associado a um macrolídeo foi o que foi feito para essa paciente. E aí você tem já mostrado, né, Maria Luísa, os dados da radiografia de tórax. Ela realmente fez uma radiografia de tórax ou tomografia? Ela fez radiografia nesse primeiro momento. Excelente, eu acho que foi muito bom, porque a sociedade ela recomenda para os casos, a maioria dos casos, a realização de radiografia. Não há necessidade de fazer tomografia na suspeita de pneumonia, salvo se a gente quiser, como o Tiago chamou a atenção, detalhar alguma alteração, tipo comprometimento pleural ou algum envolvimento de complicação, tipo necrose de parênquima pulmonar, aí talvez a tomografia possa ajudar. Ou quando a gente tem uma radiografia normal e a gente suspeita fortemente de pneumonia, né? Talvez a gente tenha pego a paciente, nesse caso de radiografia normal, precocemente. Então, acho que o diagnóstico de pneumonia foi estabelecido, e aí, uma vez estabelecendo o diagnóstico de pneumonia, alguns critérios precisam ser vislumbrados. A primeira coisa, já está claro, né, que é uma pneumonia adquirida na comunidade, não é uma pneumonia hospitalar, mas há o aspecto citado do uso injetável de medicação. Então, ali pode haver uma porta de entrada para uma bactéria mais complexa, né? Ou streptocócica ou estafilocócica, que é, aliás, o que mais nos preocupa. A localização, Maria Luísa, dessa lesão, ela está em que região do pulmão? Lobo inferior direito. Se a localização fosse na região superior do pulmão, a gente poderia pensar em legionela, que é uma bactéria que é adquirida através de aerodispersóides. Como é lobo inferior direito, já não é que não descarta, mas fica mais improvável. Então, a gente tem que pensar também no modo de aquisição dessa pneumonia. Como que essa bactéria entrou? Via hematogênica, via inalatória, via aspirativa, contiguidade. Nós não temos isso muito claramente, mas a maioria das pneumonias adquiridas na comunidade, elas vêm pela via aspirativa. Essa paciente tem algum sinal de imunocomprometimento, Maria Luísa? Nenhum. Então, ela foi testada para alguma doença que a levasse a ter um imunocomprometimento? A gente não teve acesso a esses dados do momento do atendimento da UPA, mas depois que a paciente saiu do ambulatório, da internação do HUB e foi para o ambulatório, foi colocado como conduta investigação, né, de possíveis quadros de imunocomprometimento. Mas nesse momento do acompanhamento da paciente, a gente não teve acesso a nenhum dado de um possível imunocomprometimento. Certo. Então, é importante que a gente faça essa pesquisa, porque, por exemplo, uma sorologia presente para HIV nos desperta a possibilidade de outros germes. Podem ser os germes comuns, mas a gente tem que ficar atento à possibilidade de germes outros, tipo Pneumocystis carinii, ou alguma bactéria gram-negativa, que normalmente a gente não vê na pneumonia adquirida na comunidade. E aí, Tiago, o que você acha aí? O tratamento, você imagina que seja por quantos dias? Então, doutor,
Geralmente, o tratamento depende, na verdade, do perfil do paciente, né, das comorbidades e também da gravidade do quadro. Como o senhor pontuou, ela tinha sinais de gravidade, o score mais popular que a gente usa é o CUB-65 mesmo, né? Que ela pontuaria, no caso, dois critérios, que seriam a confusão mental e a hipotensão, apesar da gente não ter tido nenhum dado objetivo do prontuário sobre quanto estava a pressão dela na UPA. No caso, realmente, ela iniciou o tratamento com uma cefalosporina de terceira geração, que é a ceftriaxona intravenosa mesmo, que é o tratamento padrão para enfermaria que geralmente a gente faz por 7 a 10 dias, podendo até associar algum macrolídeo a depender da gravidade do quadro. E aí você acha que o marcador teria algum papel, o marcador laboratorial teria algum papel aí na avaliação dessa paciente? Uma vez que a paciente está internada, é importante que a gente avalie, além da melhora clínica dela, que a gente consegue avaliar com parâmetros mais subjetivos, como melhora da dispneia, redução na demanda de O2 por parte da paciente, com parâmetros mais objetivos mesmo com exames laboratoriais. É sempre importante ter um hemograma da entrada, um PCR e, a depender, uma procalcitonina também. A procalcitonina é um marcador importante de mortalidade na pneumonia, né? Tem alguns estudos que mostram que uma procalcitonina com um nível acima de 10 tem uma mortalidade maior do que 25% desse tipo de paciente, desse espectro de pacientes, então é um marcador importante de mortalidade para a gente. E a PCR também, apesar de ser um marcador inespecífico, porque acaba demarcando mais inflamação, ele é útil para a gente ter uma noção da resposta terapêutica. Quando a gente inicia um antibiótico, no caso do ceftriaxona, e o PCR começa a cair, a paciente começa a ter uma melhora clínica, a gente imagina que a paciente esteja em melhora. Já quando a gente tem uma piora clínica, como, por exemplo, com aumento da dispneia, aumento da demanda de O2, picos febris persistentes, associado ao aumento da PCR, a gente já imagina que pode ser uma bactéria que está sendo resistente ao nosso tratamento. Então, a gente começa a pensar em escalonar já esse antibiótico para algum outro esquema, ou até mesmo guiado por cultura, porque é importante também, sempre antes de iniciar a antibiótico terapia venosa, coletar uma cultura do paciente para ter uma noção melhor da bactéria que está dando infecção e o perfil de resistência dela. E no caso da pneumonia, a gente também pode pedir uma cultura por escarro, a depender do caso. Acho que o Thiago chamou a atenção para alguns aspectos extremamente importantes. Então, o marcador biológico, ele não serve para dar o diagnóstico, mas ele é muito útil com um dado objetivo para verificar a melhora do paciente. Mas não pode se deixar de contemplar os aspectos clínicos da paciente, né? A melhoria da dispneia, da frequência respiratória, da pressão arterial, do grau de consciência, etc. E tudo isso aí eu acho que tem que ser levado em consideração como um marcador de melhoria, né? O outro aspecto é que, a partir do momento que você decide internar o paciente, quanto mais exames você solicitar em busca de evidenciar o agente etiológico e a gravidade da pneumonia, melhor. O quanto antes isso for feito, mais adequado será. Porque a nossa preocupação quando a gente interna um paciente com pneumonia é ele agravar o seu quadro. E uma vez agravado, talvez você não tenha tempo de ficar pedindo exames. Então, internou o paciente, é isso que o Thiago chamou a atenção, fazer exames, baciloscopia, cultura de escarro, hemocultura, exames sorológicos para verificar não só alteração da imunidade, mas talvez perceber alguma bactéria atípica. E, eventualmente, se for o caso, notarmos que a paciente pode agravar, até exames um pouco mais invasivos. Podemos chegar até a broncoscopia, dependendo da situação. Não são em todos, mas pode ser que isso tenha que ser feito. Mesmo assim, às vezes a gente não consegue identificar o agente etiológico. Lembro que também, em alguns lugares, a gente pode pedir um antígeno urinário, tanto para legionela quanto para pneumococo. Não são todos os lugares. Nós estamos falando aqui de assistência pública, né? Nem sempre no laboratório público a gente tem esses elementos para lançar a mão. Mas é uma doença de acompanhamento clínico, o Thiago chamou a atenção para isso, e em alguns lugares, às vezes, a gente não consegue adotar o CURB, né? O U do CURB, a ureia, nem sempre você tem disponível. Então,
Imaginando-se que essa paciente não mediu a ureia no momento da terceiro atendimento, a presença da alteração da consciência já justifica, já pontua a ponto de justificar a internação dela, né? Então, está perfeito isso aí. A duração do tratamento vai depender, isso que o Thiago chamou a atenção, para sinais de melhoria da paciente. Então, não tem mais aquela data marcada de 10 dias, né? Aquele prazo marcado de 10 dias. Pode ser feita em até 7 dias, dependendo da situação. Por exemplo, se uma pessoa está 48 horas febril, já nos norteia para a possibilidade de fazer o tratamento, ou o tratamento ambulatorial, ou mesmo já suspendermos o antibiótico. E aí, com relação à sequência do atendimento a essa paciente, Maria Lúcia, como é que ficou? No dia 4 de outubro, a paciente ela foi transferida para o HUB e ela foi admitida com regular estado geral e ela ainda tinha uma queixa de uma dispneia intensa, uma tosse bem produtiva e uma intolerância retirada de oxigenoterapia. Mas desde que iniciou o novo esquema de antibiótico, ela não teve mais episódios de febre. E nesse momento que ela foi admitida no HUB, a gente conseguiu realizar o exame físico dela. Ela tinha uma pressão arterial de 112 por 78, uma saturação de oxigênio de 96%, enquanto em uso de catéter nasal de 2 litros por minuto, uma frequência respiratória de 38 e uma frequência cardíaca de 82. Estava levemente desidratada no momento da admissão, mas permanecia acianótica, anictérica e afebril também. No aparelho respiratório, ela tinha murmúrios vesiculares audíveis em tórax esquerdo, mas tinha uma ausculta reduzida no terço inferior do tórax direito. E no tórax direito também tinha uma percussão que estava mais maciça nesse local. Os demais sistemas da paciente não tinham nenhuma alteração. E nesse momento, além do exame físico, também foi solicitado exames, tanto exames laboratoriais quanto ATC de tórax. E em relação ao tratamento, foi mantido o esquema anterior, que já tinha sido mudado para ceftriaxona, né, 2 gramas ao dia, e mantida a oxigenoterapia devido a essa dispneia intensa. No mesmo dia da admissão, dia 4 de outubro, foi realizados exames laboratoriais e de alteração. Veio com leuco marcando 18.800, com um predomínio de segmentados, que eram 15.792, e veio com uma PCR de 6,32. E além desses marcadores, foi solicitado também o marcador do peptídeo natriurético, e veio marcando 632,9. Então, do ponto de vista laboratorial, cumpriu aí o que Thiago chamou a atenção, embora não tenha sido possível fazer hemocultura e cultura de carro, acredito eu, pelo tempo que usou o antibiótico, a equipe talvez tenha julgado desnecessário, embora pudesse ser feito, porque uma vez não respondendo ao antibiótico, isso, às vezes, a gente pode surpreender bactérias circulando na corrente sanguínea. E, do ponto de vista de evolução do tratamento, Maria Luísa, como é que a paciente respondeu ao tratamento? Só trazendo mais um dado, que ela realizou também uma TC de tórax no dia seguinte, no dia 5 de outubro, e veio com os seguintes dados. Tinha uma consolidação com broncograma aéreo de permeio comprometendo todo o lobo inferior direito, e tinha também uma atenuação pulmonar heterogênea, com focos de vidro fosco no lobo médio, e também tinha um derrame pleural laminar à esquerda e bem discreto à direita, e no final a conclusão foram que tinham sinais sugestivos de uma broncopneumonia. Em relação à evolução da paciente, foi mantida a ceftriaxona de 2 gramas ao dia e ela teve uma boa resposta clínica e laboratorial. Ela melhorou de forma muito significativa a dispneia e a tosse, não teve novos episódios de febre e ela teve resolução completa da dor torácica. Nos exames laboratoriais, ela teve uma queda bem significativa tanto de leucócitos quanto da PCR. O leucócito, no dia 4 de outubro, ele estava 18.800, no dia seguinte, no dia 5, foi para 13.800, e no dia 7 ele já estava 5.900.
E a PCR, no dia 4, estava de 6,32, no dia 5, de 3,3, e no dia 7 já tinha uma PCR de 2. Algum comentário a esse respeito, Tiago? A evolução da paciente? Então, o caso que a Maria trouxe para a gente, na verdade, foi uma pneumonia adquirida na comunidade, que acabou evoluindo com uma complicação, né? A principal complicação da pneumonia, pelo menos desses agentes mais comuns, acaba sendo o derrame pleural. Essa paciente ficou internada com a gente na enfermaria, se eu me recordo bem, não chegou a ser feita a toracocentese nela, porque não havia líquido suficiente tanto no ultrassom quanto na tomografia, então não era uma coisa que a gente conseguiria funcionar. Mas, a princípio, dependendo do tamanho do derrame pleural, sempre está indicada a toracocentese até para a gente ver sobre o que se trata aquele líquido, se realmente é um derrame simples, um exudato, que vai ter um processo inflamatório, ou se pode ser um derrame complicado infeccioso, né, que seria aquele que tem uma contaminação da pleura pelo micro-organismo da pneumonia, e vai ter aquelas características de ter um pH menor que 7,2, um consumo de glicose no derrame e um LDH aumentado. Nesses casos que a gente já tem um derrame complicado, já um empiema, né, a depender do volume também já está indicada a drenagem torácica, porque, independentemente do antibiótico que for feito, acaba que, enquanto não resolver o foco ali do empiema, o paciente não vai melhorar. Eu acho que o Tiago destacou aí que, assim, vocês que estão nos acompanhando viram que a tomografia não trouxe grandes informações com relação à radiografia de tórax. Mas o fato dela ter sido transferida ainda com informações que não estava respondendo bem ao tratamento, levou a equipe a pedir a tomografia para avaliar complicações. Essas complicações vistas na pleura eram mínimas, então optou-se pela conduta expectante, até porque não haveria condições de abordar a pleura, a quantidade de líquido pleural é muito baixa. Né? E, felizmente, a paciente respondeu bem ao tratamento e foi encaminhada para assistência ambulatorial no nosso hospital a posteriori. Né? Em um caso como esse, Thiago, o que você faria? Por exemplo, você recebe uma paciente no ambulatório já com a informação de uma pneumonia clinicamente resolvida, quais medidas você tomaria com relação ao caso dessa paciente? Então, em relação ao retorno ambulatorial, eu acho que o primeiro passo, no caso dela, que é uma paciente jovem, sem comorbidades, é realmente ver se não tem algum quadro de imunossupressão por trás disso. Investigar um HIV, um HTLV, ou alguma outra doença que possa ter justificado esse quadro de pneumonia grave que ela teve. É uma paciente de 20 anos, sem comorbidades, sem uso de medicação contínua, exceto o anticoncepcional, não é comum ter uma pneumonia bacteriana tão grave assim. Isso. Não, perfeito. Eu acho que a ideia de apurar mais detidamente a origem do processo é importante. E aí você destacou bem o uso de medicação injetável, a possibilidade de ter aí alguma doença infecciosa sexualmente transmissível, notadamente o VIH, né? São importantes de serem apurados. Diabetes também, né? Nada impede que a paciente tenha um quadro de diabetes. O uso de substâncias inalatórias, né? A gente sabe que pessoas jovens, infelizmente, podem fazer substâncias ilícitas, tanto inalatórias quanto injetáveis. Isso pode ser também investigado, né? Em princípio, uma radiografia de controle também está indicada. Não é corriqueiro isso, mas dado o fato de que ela teve uma pneumonia grave, é importante que a gente faça uma radiografia de controle uma radiografia de tórax de controle dessa paciente. Né? O outro aspecto importante é verificar a cartão de vacinação dessa paciente. Dentro do possível, ela não tem indicação, mas a gente tem tentado, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, que esses pacientes sejam vacinados também contra o pneumococo,
ou seja, contra o Streptococcus pneumoniae, que é o principal agente causal de pneumonia comunitária. Outro aspecto importante, e que a gente às vezes deixa passar despercebido, é o uso de ar-condicionado. É muito frequente hoje a gente ter, nos carros, né, atuais, a maioria das pessoas tem ar-condicionado no carro, mas esquece de fazer a manutenção. Também isso em casa, né? Nós estamos passando aí uma temporada de muito calor e acredito eu que muitas pessoas estejam usando o ar-condicionado em casa. É preciso ver como é que está a condição desses equipamentos, se é que ela usa esse tipo de equipamento. Você tem informações a respeito disso, Maria Luísa? Não, a gente não teve acesso a esses dados. Certo. Então, são aspectos a serem enfocados, né? E, no mais, é tranquilizar a paciente, porque as coisas responderam da melhor maneira possível. Então, não há por que ela se preocupar, pode vir a nunca mais ter esse episódio de pneumonia. Todavia, é importante que medidas preventivas sejam implementadas, como, por exemplo, a vacinação, como eu citei, alimentação saudável, sono na quantidade adequada, né? Atividade física, são coisas que a gente usa para todas as doenças, né? Medidas que a gente usa para todas as doenças, não só as doenças respiratórias, notadamente as infecciosas. Tiago, algum comentário adicional? Não, doutor, acredito que seria isso por enquanto. Maria Luísa? Só para um desfecho que foi exatamente isso, né? Que foi solicitado para a paciente. A paciente foi encaminhada para acompanhamento ambulatorial, ela saiu super bem, já sem oxigênio da enfermaria, e um segmento ambulatorial justamente para investigar qualquer quadro de imunocomprometimento, e já com a solicitação do exame do raio-x para esse acompanhamento, porque mesmo que para pneumonia adquirida na comunidade não seja um protocolo, a gente pedir sempre esse raio-x, essa paciente ela evolui de uma forma grave, com confusão mental, hipotensão, alteração do quadro geral. Então, ela já saiu com todas essas solicitações. Ok, acho que concluímos aqui a nossa conversa e a gente fica à disposição, caso tenha alguma dúvida, vocês podem remeter perguntas para a Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universidade de Brasília. Os e-mails e os contatos vocês encontram na página do Hospital Universitário de Brasília. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a você, Tiago. Um abraço a você, Maria Luísa. E obrigado. Obrigada, doutor, foi ótimo.